Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, comunidade CX, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Index Talks. Hoje temos um tema mais do que especial para quem vive e respira a experiência do cliente, né? Como transformar o mapeamento da jornada em ação concreta, com real impacto no negócio. Aliás, um tema que muitas vezes a gente fala só na jornada, mas qual que é o real impacto do negócio que a jornada tem, né? A gente está falando um pouco de sair dessa questão do PPT e entrar no dia a dia do mapa ação de fato. Antes de começarmos, eu quero agradecer demais a Index, a patrocinadora desse evento, por apoiar iniciativas como essa que promovem conteúdos práticos e realmente de alto valor para todo o mercado e para toda a nossa comunidade de CX. E agora, para esse papo sensacional que a gente vai ter, eu tenho a honra de receber duas referências no mercado da área de CX no Brasil. Naomi Tatekawa, especialista em Customer Experience, com uma vasta experiência e vivência em projetos de transformação, e a Carol Garcia, que lidera o CX na Samsung e conhece de perto os desafios de aplicar estratégias em grandes operações. Muito bom, minhas queridas, sejam muito bem-vindas, Naomi, Carol. Mas acho que antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que cada uma contasse rapidamente sobre a sua trajetória no universo de CX e um pouco, obviamente, de como vocês têm lidado com esse desafio de integrar jornadas à estratégia. Quem começa? Pode ir, Carol. Pode ir? Bom, obrigada aí, Léo, Index, pelo convite. Super feliz de estar aqui também com a Naomi, né, que eu sei que é super referência também no tema, acompanho bastante pelo LinkedIn. Bom, eu tenho mais ou menos 15 anos, né, de experiência aí na área de relacionamento, experiência do cliente, desde mapeamento de jornada, que acho que é o foco do que a gente vai falar aqui hoje, voz do cliente, pesquisa de satisfação, reclamação, etc., né? O tema que a gente vai falar hoje acho que é muito importante, só para dar aí jornada, de mapeamento de jornada, mas pouco se fala de verdade o que fazer com esse mapeamento de jornada, para que ele não seja só mais ali, né, algo bonito na parede, algo que a gente passa nas instituições, mas que de fato movimentem e virem ali ações estratégicas. Então, estou muito feliz aí pelo convite. Já passei por algumas instituições, né, Banco Itaú, Santander, Gol Linhas Aéreas, Porto Belo Shop e agora recentemente na Samsung, cuidando aí dos clientes. Seja muito bem-vinda, Carol. Naomi. Obrigada, Léo. Oi, Léo. Oi, Carol. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar figurinha com vocês. Atualmente eu estou na Subnil, eu sou consultora de CX na Subnil, só que a maior parte da minha carreira ela foi construída em institutos de pesquisa. Então, foi na GFK, na Ipsos, e lá que eu comecei a ter contato com a experiência do cliente. Então, falando de 12, 13 anos atrás, nem usava-se esse nome de experiência do cliente, nem estava nesse hype que está hoje. Era muito mais pensado em algumas métricas, algumas pesquisas, mas foi quando eu realmente comecei a entender um pouquinho mais desse mundo tão apaixonante. E hoje a conversa acho que é extremamente importante e pertinente, pelo fato de que mapeamento não é só um quadro bonito, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Muito bom, Naomi. E aí, até puxando um gancho do que você falou de dados, informações, mapeamentos é isso, né? Mapeamento, a gente usufrui muito dos dados para conseguir mapear, né? Então, vamos começar esse nosso bate-papo falando um pouco de valores do mapeamento da jornada. Qual que é o valor que ele realmente entrega, além do diagnóstico em si, né? Então, assim, o mapeamento da jornada do cliente, ele se tornou, de fato, quase que padrão em empresas que se dizem orientadas no cliente, né?
mas na prática, o que realmente isso tem gerado para essas empresas também, né? Vamos começar com você, Naomi. O mapeamento da jornada, o ponto final nas estratégias de centralidade do cliente, em muitas organizações, esse ponto final. Como é que a gente consegue torná-lo de fato o ponto de partida dessa estratégia? E não somente esse ponto final, né, de fazer um mapeamento, colocar na parede e acabou. Como é que funciona isso, Naomi? Léo, acho que a grande sacada quando a gente pensa em mapeamento de jornada é, pelo menos o que a gente fez na Souvenir, era não pensar realmente só como um processo a mais, e realmente envolver as áreas. Então, quando a gente pensa em mapeamento, passa-se por diferentes áreas da empresa, diferentes stakeholders. E se você faz isso muito centrado só às vezes em CX ou em CMI, dependendo da empresa que você está trabalhando, não acaba pegando essas outras áreas. E é nesse momento que isso vira somente um papel na parede, porque as outras áreas vão ver o resultado, não participaram de todo o processo e acabam não se sentindo parte não acabam se sentindo responsáveis também por algo. E, de repente, quem está numa ponta, numa jornada, não consegue ver toda a jornada, o que o seu trabalho impacta um no outro. Então, quando a gente começa desde o início, envolvendo todas as áreas, mostrando realmente o impacto que tem, eu acho que é aí que a gente consegue virar o jogo e tirar da parede esse mapeamento, porque as pessoas que participam disso, elas se entendem como donas, se entendem como influenciadoras desse momento, desse mapeamento, e é muito mais fácil depois você convencê-las a atuar em pontos estratégicos que precisa de ação mesmo. Então, acho que é assim que você muda, envolvendo as pessoas que são importantes. Aliás, um grande erro das empresas, né, Naomi? Achar que o mapeamento, ainda mais quando você pega uma empresa grande, como a que vocês duas participam, achar que só uma área vai fazer e acabou, né? Tem que envolver todo mundo. E é um grande desafio, porque muitas vezes você não consegue envolver todo mundo em todo o processo, só em algumas etapas, quando envolve, e aí chega lá no momento de falar, ó, agora desenvolvamos para o próximo passo. Aí você fala, mas próximo passo do quê? Né? E isso, inclusive, foi um grande desafio que a Carol passou, né, Carol? Você viveu esse desafio de ter a jornada desenhada, mas teve alguns desafios aí de engajar as pessoas de outras áreas. Como é que você conseguiu passar por tudo isso? Compartilha um pouco com a gente esses caminhos que você teve. Bom, acho que até pegando um gancho ali do que a Naomi falou, quando a gente fala de mapeamento da jornada, e muitas vezes, né, acho que nas empresas aí, como você comentou, que são orientadas pelo cliente, parte, né, essa iniciativa parte, essa metodologia, ferramenta, enfim, parte da área de experiência do cliente. E aí parece um pouco que a gente está fazendo algo para, obviamente, né, melhorar a satisfação ou reduzir atrito, reclamação. Só que as áreas não se dão conta que quando a gente faz o mapeamento da jornada desse cliente, eu não estou, né, no primeiro momento, eu vou conseguir melhorar vendas, né, eu vou melhorar a retenção, com isso eu melhoro vendas, eu melhoro minha área de marketing, que às vezes está mandando algum e-mail errado, alguma ponta ali, então é uma coisa muito mais ampla do que de fato só, né? E aí, só, obviamente, não é pouco, mas eu não estou olhando só âmbito experiência do cliente, né? Âmbito reclamação. Eu estou olhando numa visão muito mais ampla. Então, acho que o primeiro passo é, de fato, né? Como a Naomi bem comentou, reunir as áreas, né? Acho que tudo começa a gente tendo ali, né? A alta liderança muito comprada, muito orientada mesmo de que, puxa, é importante a gente falar, a gente viver a experiência do cliente, e para isso, obviamente, vamos fazer um mapeamento da jornada, porque, e aí a importância, quando a gente está do lado de cá na empresa, naturalmente, quando eu penso no meu cliente final, no meu consumidor, seja eu aqui na Samsung, na Portobello, na Gol, eu penso em alguém mediano como que teve as minhas experiências, né? Que carrega a minha cultura, os meus valores, e que vá se comportar mais ou menos como eu diante de algum problema. E é esse o bacana, né? Acho que é isso que é o mais a cerejinha do bolo ali do mapeamento. A gente consegue se despir um pouco, né, de quem nós somos, e aí seja área de experiência, área de TI, marketing, vendas, para poder de fato caminhar, né, fazer o passo a passo, as etapas ali, como se realmente fosse um cliente, testando, usufruindo, seja o nosso produto, seja o nosso serviço. Então, acho que para dar um exemplo prático, porque eu sempre gosto de trazer coisas práticas, porque às vezes a gente fala e as pessoas, puxa, mas como que eu consigo implementar isso? Na Gol, a gente teve uma virada muito grande, que era a área de experiência do cliente, está aqui falando um pouco de NPS, trazendo a voz do cliente, né? Trazendo pontos de melhoria, trazendo um pouco de dor, de reclamação,
Mas quando a gente vai conectar isso, por exemplo, com, puxa, volumetria de acessos de check-in, que estava numa onda de fazer online, filas em aeroportos, as coisas não estavam se conversando, né? Parecia que a gente estava levando alguma reclamação maior do que, de fato, realmente ali as áreas sentiam na pele. Então, a gente fez um trabalho realmente ali multidisciplinar, com várias áreas. A gente até chamou, ao invés de chamar de mapeamento de jornada, era o jeito Gol de servir. Como que a Gol quer ser reconhecida pelo cliente, né? Independente se ele está falando, seja com um atendente no call center, seja no aeroporto, ou seja dentro do avião com a tripulação, né? Qual é o jeito Gol que a gente queria ali na época, que o cliente saísse com aquilo e falasse, puxa, realmente eu tô na Gol, né? Eu tô voando, eu tô tendo uma experiência do começo ao fim. E aí, quando a gente fez, né, esse projeto, todas as áreas se reuniram, então a gente tinha TI, produtos, a própria área de marketing, própria área comercial também ali com a gente, área de clientes B2B, porque aí a gente está falando de clientes que pode ser empresa, como pode ser pessoa física, né? E a partir daí a gente, puxa, quem é o nosso cliente? Como que eu começo a fazer esse mapeamento na prática? E a gente foi um pouco destrinchando, né, qual etapa e qual cliente padrão ali a gente queria. Eu também sempre gosto de comentar que na aviação a gente tem um problema, né? Quando a gente fala principalmente de mapeamento de jornada e de atendimento. Quando eu, Carolina, viajo a trabalho, meu mapeamento, minha jornada é de um jeito, né? Eu quero o check-in mais rápido, eu não quero despachar mala, eu quero entrar no voo e eu quero que o avião saia às 8 e chegue às 9, né? No meu destino. Quando eu sou a Carolina mãe, é totalmente diferente. Eu já chego com muita antecedência. Eu quero, né, que o pessoal ali do aeroporto dê uma atenção para minha filha, porque ela não voa com frequência, ela não conhece. Normalmente eu tenho mala para despachar. Então, a minha jornada e os meus momentos ali, né, que a gente chama ali de transição de uma etapa para outra, eles são completamente diferentes. Então, acho que isso é importante de se levar em consideração. Então, a gente fez um mapeamento ali da jornada, né, considerando o cliente, aquele cliente viajante a trabalho, inicialmente, um cliente a lazer, ali os dois maiores públicos que nós temos, né, que a aviação tem, para poder ir etapa por etapa, né, com base na voz do cliente, porque eu acho que tudo começa dali, pesquisas, todo o feedback do cliente a gente usa, né, para suportar ali o nosso mapeamento de jornada. E aí as áreas, à medida que a gente vai desenhando, foi indo realmente em loco, vamos no aeroporto para ver como é que é essa experiência, ligar no call center, eu acho que todo mundo começa a se sentir dono e fazer parte. Não era o mapeamento da jornada, da experiência do cliente, era o mapeamento de jornada da Gol, para que a gente mudasse um pouco do mindset que a gente tinha na hora de tratar o cliente, tá? Então, acho que foi o que a Naomi bem comentou, todo mundo está ciente do objetivo, para que a gente vai fazer aquilo, acho que faz muita diferença. E olha que interessante que a Carol trouxe, né? Ela mesma se divide em duas personas, em dois momentos específicos. Então, assim, entender durante o mapeamento, entender a persona, entender os seus objetivos é uma etapa essencial do mapeamento. Isso é importante para entender, mas não é só isso, porque daí a gente começa a entrar, se pegar o exemplo da Gol, o exemplo da Samsung que você está agora e o exemplo da Souvenir, a gente tem ecossistemas complexos, né, Naomi? Então, imagina um ecossistema da Souvenir, que você tem lá o pintor, outros stakeholders ali que precisam manter a cultura de tudo que está sendo desenhado. Como é que é esse desafio, não? É um desafio interessante, Léo. Lá na Souvenir, aqui na Souvenir, a gente tem três grandes jornadas que a gente tem que mapear muito bem. Que é a do consumidor que usa a nossa tinta, o do pintor que influencia a compra da tinta e o nosso cliente, que a gente é B2B. Então, só o cliente compra da gente, que são as lojas, revendas, tudo isso. Só que uma jornada pode ou não impactar na jornada do outro, e tem muitos momentos que elas se correlacionam. Então, o jeito mais inteligente que a gente conseguiu trabalhar aqui, eficiente, foi depois de ter essas três jornadas mapeadas, a gente teve o cuidado de mapear na mesma época, no mesmo ano, para que não tivesse divergências de, mas aqui esse foi em tal ano, outro foi em tal ano, não. A gente fez os três no mesmo ano. As três a gente chamou stakeholders internos que tinham ação em cada uma delas, e no final a gente cruzou todos esses mapeamentos. Então, no final, hoje a gente tem realmente uma linha do metrô enorme, desenhada, uma cruzando na outra, e nelas destacando, além de pontos de contato, quais foram as dores que saíram na jornada. Porque foi nesse momento que a gente começou realmente a atuar
na onde que tinha mais dor que fosse intrínseco aos 3. Aí que você começa a mudar o jogo, porque você se torna mais eficiente. Em vez de fazer um pedacinho para um pedacinho para outro, a gente faz pontos que vão mexer na jornada dos 3. Então, foi e fazendo esse trabalho foi que realmente a gente começou a ver os números mudando, métricas subindo, ações acontecendo, porque se tornou bastante relevante aqui dentro. Muito bom, e eu vou pegar essa última frase que você falou, ações acontecendo, né? Mapeamento da jornada é isso, gente. É a gente fazer, obviamente, o mapeamento, né? Um desenho do que está acontecendo e para depois entender o que dá para ser melhorado. E aí que entram as ações de fato, né? E aí é um grande desafio, é como transformar a jornada de fato em ações concretas. Então eu quero puxar um pouco desse assunto de execução. Obviamente, quando o mapa está pronto, por que é tão difícil transformar os pontos críticos que a gente identificou de fato em ações, né? Existem muitas barreiras para frente. Carol, quero entender o seguinte, na sua visão, quais são os principais gargalos que impedem a implementação de melhorias identificadas nesse processo de jornada que foi feito? Acho que o primeiro passo, só voltando um pouco porque a gente comentou ali no começo, né? Se a gente não tem as pessoas de fato entendendo e reconhecendo aquela jornada, não tem como a gente falar de etapas, né? Se a gente não tem o próprio board da companhia, enfim, os executivos reconhecendo, puxa, aquela jornada foi feita por quem, né? Quem acha que essa etapa é crítica? Esse gargalo? É a experiência do cliente, não é a experiência do cliente? Então, acho que o primeiro passo é isso. É fazer com que a jornada, né, o mapeamento da jornada seja uma ferramenta onde todos da companhia reconheçam, puxa, é o nosso mapeamento da nossa jornada, né, de experiência do cliente. Então, acho que o primeiro passo é isso, porque senão a todo momento a gente está indo em reunião, rediscutindo as etapas da jornada e acho que mais falando de conceito, isso acontece demais, né, acho que em experiência do cliente muito, a gente fica mais discutindo o conceito e menos discutindo na prática qual que é o problema e como eu vou resolver o problema. Então, acho que o primeiro passo é isso. O outro, como eu comentei também, voz do cliente vem acoplada ali com a jornada, até para nos embasar com dados, né? O porquê que aquela etapa é considerada mais crítica, é gargalo, é de fricção. Puxa, porque o cliente está me dizendo isso, né? Eu, na prática, quando eu fui desenhar, eu realmente identifiquei, eu validei algo que o cliente já estava nos dando feedback. Então, quando a gente traz dados para comprovar aquilo que a gente está falando também, a gente sai do subjetivo e sai daquela história de, mas você está falando de um cliente, né? Um cliente no universo de quantos que eu vendo, enfim, que a gente vende o nosso produto. Então, acho que a liderança, né? As pessoas que precisam estar envolvidas, reconhecendo aquele mapeamento da jornada como algo válido, como algo do grupo, da empresa, os dados muito bem embasados, né? E aí dados históricos, seja de pesquisa, seja de reclamação. E outro dado muito importante também, acho que a gente aqui de experiência do cliente às vezes puxa muita sardinha para os nossos dados visão cliente, mas poucos dados visão operação, né? E aí na Porto Belo, por exemplo, a gente conseguiu juntar para poder entender que, puxa, o pós-venda era o nosso gargalo, né? Porque na hora da compra, né, na etapa ali, na hora da compra, era onde a gente realmente ganhava o cliente, fazia, né, o momento uau nosso estava ali, uma loja boutique, uma experiência realmente diferenciada do que se ele vai no home center. Então, realmente tinha algo que nos diferenciava. Mas depois, quando a gente vai entrando para as outras etapas, principalmente pós-venda, a diferenciação começava a diminuir, né? Então, a gente identificou que ali era um gargalo. E como que a gente identificou isso? Obviamente, sim, através de pesquisa, mas quando a gente olhava os indicadores operacionais de qualidade da entrega, de SLA da entrega, eles também, né, comprovavam, corroboravam com o que o cliente estava falando. Então, quando a gente junta esses dois, fica até mais fácil de levar, né, uma necessidade de uma ação de melhoria, porque a própria área se vê, ela consegue se enxergar no seu indicador operacional. Então, quando a gente fez, por exemplo, né, essa melhoria na etapa, dentro do mapeamento na etapa de entrega, conversando ali com a área logística, nós pedimos os indicadores e combinamos, olha, esses indicadores, então a gente entende que, à medida que a gente for fazendo ações, são eles que vão nos dar, né, vão nos dar o termômetro para falar, a ação está sendo válida, a gente está no caminho certo ou não. Porque aí eu consigo ser até mais, né, preventivo, evitando que o cliente dê uma nota ali ruim, seja um detrator na pesquisa, porque eu estou me antecipando e estou olhando o indicador operacional meu de entrega, de qualidade,
se eu estou entregando o produto certo, se está errado, né? Se eu estou entregando o piso do Léo para a Naomi, enfim. Então a gente conseguia acompanhar. E para a área era uma coisa mais fácil, porque estava ali, eu não precisava explicar, né? Como que eu calculo o NPS, como que eu faço reclamação por, né? Enfim, por representatividade de produto, ficava muito mais fácil, tá? Então acho que isso costuma ajudar. E por fim, a gente ter a persona muito bem definida de quem a gente está falando, né? Na Portobello, muito parecido ali com a Souvenir, quando a Naomi comentou, nós tínhamos, né, temos dois grandes clientes, que é o consumidor final, o cliente final que vai ali, de fato, morar na casa, no apartamento, enfim, usufruir do piso, como o arquiteto, o engenheiro que faz essa indicação. Então, é importante ter ali o mapeamento, né, dos principais clientes, e porque as dores, o comportamento vai ser bem diferente no final das contas, então uma ação para um pode não ser a mesma para outro. Mas uma coisa que você trouxe interessante é, quando você vai aplicar o mapeamento, se você estiver junto com a área que talvez não esteja tão envolvida nesse mapeamento, e ir mostrando para eles, e mostrando os resultados, eles vão estar junto, porque eles vão entender o benefício para eles, né? Isso é muito claro. Perfeito. E entender as operações. E aí eu queria explorar uma coisa com a Naomi, que é o seguinte, Naomi, né? A gente, o mapeamento aceita, o papel aceita tudo, né? E na hora de executar? E aí tem uma questão da operação. Como é que a gente consegue criar planos de ação que, de fato, respeitem a realidade da operação, que pode ser muito diferente de quem está desenhando o mapa, de repente não conhece, por isso que é importante quem está desenhando conhecer muito bem a empresa inteira, né? Então, assim, que respeitam a realidade da operação sem perder o foco nessa entrega da experiência. Como é que a gente consegue fazer isso? Léo, acho que eu vou até um pouco mais além, não só a realidade da operação, a estratégia, de repente, da empresa também. Porque a gente cai nesse conflito, porque às vezes a empresa está com um desenho desenhado já para o ano, aí operações tem a sua capacidade de fazer aquilo ou não, e tem CX lá na orelha deles falando que tem que melhorar a experiência do cliente. Então a gente tem que entender esses três momentos e ser muito honesto também com o que a gente tem em mãos. Quando eu falo, por exemplo, em operações aqui na Souvenir, pode ser uma grande mudança na fábrica, por exemplo. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, nem tão rápido, porque merece algumas aprovações, tudo isso de dinheiro. Mas acho que o mais importante quando a gente envolve mudanças operacionais foi o que a Carol falou. Eles precisam entender que não é uma área, não é SX que está ali apontando o que tem que ser feito, porque não está sendo efetivo o que está acontecendo no momento. E aqui a gente conseguiu quebrar alguns silos quando a gente colocou realmente embaixadores de CX em diferentes áreas, inclusive em operações. Então, lá dentro da fábrica, em diferentes áreas, qualidade, supply, produtos, tem representantes de CX. Então, é mais fácil essas pessoas, de repente, levá-la para dentro e elas entenderem como que é o dia a dia deles, do que quem está na minha cadeira, por exemplo, que não sabe realmente o dia a dia deles a fundo, chegar e conversar com eles. Então, a gente usa essas pontes, esses caminhos com essas pessoas, porque aí se torna muito mais fácil a conversa e entender realmente o que pode ser mudado ou não, e se não acontecer a mudança naquele momento, quando que a gente vai conseguir? Então, acho que é importante ter essas outras pessoas também que trabalham com CX dentro de cada área, que aí a gente consegue mudar o que tem que ser mudado. Aliás, muito legal esse programa de embaixadores que a Souvenir tem. Eu, inclusive, participei de alguns encontros. E essa estratégia demonstra muito, porque você traz uma pessoa de cada área. E estrategicamente, né, Naomi? São escolhidos estrategicamente, justamente para conseguir esse engajamento e ganhar força no CX, em estratégias de CX ali para frente. E tudo como a gente fala de estratégias de centralidade no cliente, a gente tem que falar dessa integração, de fato, com a estratégia do negócio, né? Então, voltando ao mapeamento da jornada, a gente vê aquela cena de algumas empresas que o mapa é impresso na parede, mas sem nenhuma continuidade, né? Eu até digo que a impressão na parede ele não é um problema. Pelo contrário, isso pode até ser uma forma de ajudar na comunicação, de engajar mais as pessoas, de manter a informação mais alinhada com todo mundo. Mas o problema é não ter continuidade nessa ação. Aí é que a gente tem que falar sobre o impacto. Como fazer com que a jornada do cliente não seja só uma peça bonita na parede, mas com um motor de decisões. E aí, Carol, eu queria entender um pouco, principalmente dentro da Samsung, como é que a experiência do cliente está de fato conectada a metas e indicadores estratégicos da empresa?
Uhum. Vou falar um pouco da Samsung e de experiências anteriores, eu acho que são experiências boas que deram certo. Aqui, e aí eu acho que quando a empresa fala que ela é orientada pelo cliente, né, centrada no cliente, não tem jeito. As métricas de satisfação do cliente, elas têm que estar para todo mundo. Ah, mas eu não tenho interferência direta, eu não posso ir lá, atender o telefone e resolver o problema do cliente. Tudo bem, né? Mas a gente trabalha, né? Acho que a empresa como um todo trabalha para vender mais produto, para vender mais serviço e para ter o cliente satisfeito. Senão não faz sentido nenhum estarmos aqui. Então, eu acho que essa discussão, né, e aí no meu ponto de vista, acho que a gente evoluiu muito quando a gente fala aí no âmbito empresarial. Eu acho que não se discute mais. É difícil você ver uma discussão dessa de, eu não quero ter a meta de NPS, eu não quero ter meta de reclamação, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho que a gente conseguiu passar, né? Eu lembro que quando eu entrei na Gol ali em 2018, 2017, a gente tinha muito essa discussão. Mas por que eu tenho que ter meta de reclamação? Porque o que a gente fez? Cada área tinha meta de reclamação proporcional, né, ao que deu ensejo à causa raiz. Então, puxa, tá reclamando de atendimento do aeroporto. Aeroporto, é seu, né? Extravio de bagagem. Você, no manuseio, extraviou a bagagem. Então, a gente fazia vários cálculos de metas, né? E no Itaú também era assim, dependendo do produto. E cada um tinha a sua meta, que contribuiu obviamente, para o final, e tinha que propor logo no início do ano algumas ações de melhoria com base no seu pedaço. O que eu vou melhorar aqui no pedaço de cartão de crédito? No pedaço de aeroporto. E aí a gente, né, acompanhava. Mas eu acho que passamos dessa fase, graças a Deus. Acho que a gente está mais maduro quando se fala em experiência, né? As empresas entenderam que não tem como, né? Eu vou azul, vou lá, eu vou gol, dá na mesma coisa, o assento é igual, o que me servem é a mesma coisa. Então, de fato, o que vai fazer diferença ali, se eu tenho um preço parecido, vai ser a experiência do cliente. E aí, passado esse ponto de que todo mundo tem que ter, né? Tem que ter esse comprometimento. Aqui, e até em empresas anteriores, a gente tem metas, então metas cruzadas, que são importantes, a própria meta de NPS. Aqui na Samsung a gente tem 2 NPS, tá? O NPS mesmo, do cliente que entra em contato com a gente, e aí a gente quer saber como é que foi ali a experiência dele, quando a gente fala de call center, e a gente tem um que a gente chama de RNPS, que é o NPS depois que ele teve um problema, né? Depois que ele foi ali numa assistência técnica e teve um problema de reparo, uma troca, um ressarcimento. A gente quer entender não só, né, depois que ele compra um produto, até porque os produtos da Samsung eles vendem Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, fica difícil, né, até da gente ter essa informação, mas a gente mensura muito de perto quando ele tem um problema, como que foi ali para resolver esse problema, seja no call center, seja numa assistência técnica, tá? A gente acompanha isso ali muito de perto, fazendo ali, né, esse contato posterior, etc. E essa métrica, então, por exemplo, puxa, não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou pegar o celular dele e vou, de fato, resolver no menor tempo possível e entregar o celular. Mas eu tenho essa meta, né? Eu também tenho a meta da assistência técnica. Então, eu acho que ter as metas compartilhadas, no final das contas, faz toda a diferença. Similar ao que a gente tinha na Porto Belo, todo mundo tinha o NPS da etapa de compra e da etapa de entrega, né? Então, e aí quando eu falo lá todo mundo, como estava mais na nossa mão, né? Ali a gente estava falando de um produto que era vendido, entregue ali pela própria empresa, desde o vendedor até o CEO da companhia tinha, né? E aí o vendedor e o coordenador, enfim, gerente de loja, eles tinham um plus, né? Ou um deflator, dependendo do nível, da criticidade e do volume de detratores que eles tinham, ou em pesquisa ou em reclamação, né? Obviamente, a gente da área de experiência validava, até para que a gente não tivesse viés, aquela história de, tá aqui na minha frente, me dá uma nota 10 ali na pesquisa. Então, não, a pesquisa era enviada por e-mail, bem posterior, a gente tentava ali, obviamente, né, minimizar o máximo possível, mas todo mundo da companhia tinha, e a gente também usava ali como um método de engajar um pouco nessa questão, você não vai ganhar só porque você vendeu, porque essa venda foi ruim. Acontecia, né, gente? Black Friday, tem que vender, meta de venda. Não, qual que foi a qualidade dessa venda? Como que foi a qualidade dessa venda? O cliente voltou, você ganhou uma comissão, mas o cliente voltou depois falando que você vendeu, sei lá, X metros de piso a mais, que não era aquilo que ele queria. Então, peraí, né? A gente tinha ali algumas ferramentas para também, enfim, sancionar, punir ou premiar também quem era bem, bem avaliado, tá? Eu achei interessante, porque a gente tem que tomar um cuidado muito, né, bem,
bem cuidadoso as ações quando a gente associa algum resultado de uma pesquisa envolvendo o CX com relação a bônus ou qualquer tipo de outra coisa que podem ter isso, né? Os nossos furos nos processos, e aí acaba tendo um número ruim ou errado frente a todo esse desenho que tem, né? Mas eu achei muito legal essa questão do NPS que você colocou, um NPS diferente em um momento diferente, né? Também muito legal. Mas vamos lá. Isso que a Carol passou aqui, ele tem muito a ver com a conexão da estratégia principal com o CX. A gente sabe que o CX está ganhando corpo, mas ainda não tem a força que a gente gostaria que deveria ser, o que a gente espera dentro das empresas. Deixa eu fazer uma questão para a Naomi. Naomi, olhando esse ponto de vista, você acredita que o CX ele consegue e pode ter um papel mais forte na definição da estratégia principal da empresa, que não é do CX, a estratégia principal? Como é que como é que você vê isso ganhando força para ter esse impacto e essa influência nas estratégias principais da empresa? Léo, além de CX conseguir, acho que ele deveria prover isso também na estratégia da empresa como um todo. E olhando aqui para dentro de casa, na Souvenir, a gente conseguiu fazer isso nos últimos 2 anos. Então, muito do que a gente levou de dados, muito que a gente mostrou de dados, virou estratégia para o ano de 2024, ano passado, e agora 2025 também. Mas sempre foi muito pensado e a gente foi sempre muito questionado sobre, eu quero ver dados, eu quero ver resolução de vocês também, eu não quero só vir na minha porta falar alguma coisa. Então, depois que a gente começou a mostrar dados de diferentes fontes, cruzando com a jornada, cruzando com o mapeamento, mostrando os pontos que deveriam realmente ter ação, ter atuação realmente da empresa, para que mudasse a experiência, foi quando, principalmente marketing, percebeu que sim, a gente precisa escutar CX, a gente precisa levar em consideração tudo que está sendo feito lá. Mas junto a isso, de a gente conseguir entrar na estratégia, vem também a cobrança da gente ser resolutivos. Então, acho que o caminho de CX cada vez mais vai ser resolução também, não só dados. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Só quando a área conseguiu e consegue mostrar o que está fazendo, ela se torna relevante para o negócio. E que não é fácil, né, Naomi? A gente fazer uma correlação de uma ação que a gente fez, que vai impactar a satisfação do cliente, que ele vai voltar a comprar daqui 3 anos, olhando inclusive o ciclo de compra dos clientes de cada um, né, da Souvenir e pegando o caso da Carol da Samsung. Então, assim, não é que ele vai comprar na semana seguinte, talvez ele compre só no ano que vem, daqui 2 anos. No caso da Souvenir, eu não sei qual que é o ciclo São 2 anos. de compra. Não. 2 anos, você imagina? Então, você fez uma ação com aquele cliente que acabou de comprar, só daqui 2 anos talvez ele tenha um impacto de resultado. E aí, como é que a gente mostra o resultado para a empresa? Né? Das ações das estratégias CX. Mas é isso que a gente precisa fazer. Esse é o grande desafio de quem trabalha hoje com CX. Agora, voltando ao tema de mapeamento, Naomi e Carol, eu queria que vocês compartilhassem 1 ou 2 cases. Obviamente, vocês já falaram um monte de ações legais dentro da empresa, mas eu queria que vocês trouxessem alguma coisa dentro da empresa de vocês que nasceu de um mapeamento e gerou uma ação real, um benefício real, algo, uma estratégia real dentro da empresa de vocês. Vocês conseguem lembrar de uma ação que surgiu recente? Posso começar? Quando a gente fez o mapeamento, né, da jornada ali, quando a gente fala de Porto Belo Shopping, a gente identificou, como eu falei aqui algumas vezes, que realmente tínhamos algum gargalo ali na questão da entrega, e seja por dificuldades, dependência de terceiro, etc. E um desses gargalos foi a questão de devolução do produto, tá? Então a gente identificou que, de fato, quando o cliente comprava o produto a mais, que podia acontecer dele passar uma metragem, ou até o próprio arquiteto, enfim, mensurou errado, ou o vendedor falou que era tanto e não era tanto, ou era a cor incorreta, enfim. Quando ele estava com as caixas, ele queria devolver, não tinha ali um processo bem definido. Ele ligava, ele não sabia para quem ligava, se ele ligava para o vendedor ligava, sabe-se Deus para quem, se ligava para a logística, para o centro de distribuição. Então, assim, não se tinha um processo definido. E óbvio, quando a gente foi levantar
principalmente quando a gente fala de Reclame Aqui, um volume altíssimo de reclamações era, puxa, eu comprei, gostei da experiência, e isso que era ruim, ele não estava descontente com o processo, ele usou o produto, enfim, mas ele queria devolver algumas peças porque sobrou, né? Sobraram ali algumas peças, ele queria fazer de fato essa devolução. E aí, partindo do mapeamento, a gente identificou, então, né, que a gente tinha ali esse gargalo, reunimos, obviamente, como eu disse, né, indicadores, e redesenhamos todo o processo ali de devolução, desde critérios, regras, de, puxa, a gente vai aceitar qualquer devolução, uma pecinha pequena, né, um revestimento pequeno, ou tem que ser acima de tantas peças, tantas caixas, porque de fato houve um problema, né? Se foi uma pecinha não faz sentido, até porque a gente liga se acontecer alguma coisa. Então, nosso time ali de experiência, né? Tinha um time que cuidava de voz do cliente, outro que a gente chamava de CX Design. Então, o time de CX Design passou a coordenar, junto ali com todas as estruturas que faziam parte, esse redesenho desse processo de devolução. E foi bem, bem produtivo, então a gente conseguiu, obviamente, reduzir reclamação. E também, quando a gente perguntava no NPS, depois da entrega, a gente tinha ali, você teve algum problema? Você uma peça? A gente nota de devolução. Então, era um gargalo, sabe assim, era um problema que a gente sabia, mas não tinha ainda, né, aterrissado para saber de fato o quanto ele estava impactando. Aí na hora do desenho do processo isso apareceu, tanto na visão do consumidor final quanto do arquiteto, porque o arquiteto falava, eu não consigo ajudar meu cliente, eu não sei o que eu faço. E se a gente não tem um bom pós-venda para o arquiteto, como é que eu quero fidelizá-lo para que ele seja ali o nosso boca a boca, né, nosso porta-voz e indicar cada vez mais os seus clientes. Então foi um processo que nasceu desse mapeamento. E sabe o que é interessante? Quando você fala desse gargalo, muitas vezes, se você for perguntar para as pessoas, elas vão até falar, eu acho que tem um problema ali. Mas meio que assim, não tem tanta força. Quando a gente vai para o mapeamento, aquilo fica claro e ganha força. E muitas vezes você mostra para aquela pessoa que talvez não tinha muita crença naquilo, você fala, tá vendo? Agora eu ouvi do cliente, da arquiteta e de mais 3 pessoas dizendo que o problema está aqui, né? E aí, porque, Léo, a gente resolvia, mas resolvia, sabe, de forma informal. Então, assim, se você comprou na loja da Gabriel, a loja da Gabriel fazia uma coisa. Se você comprou em Jundiaí tinha um outro modo operandi. E aí, se era franquia e se era loja própria, também tinha um jeito totalmente diferente. Se era franquia, o cara falava, independente de peça, vou ficar porque depois eu posso vender para alguém. Se era loja própria, não pode ter peça nenhuma na loja, tem que voltar tudo para o centro de distribuição. Então, o cliente acabava tendo, né, principalmente o arquiteto, porque o arquiteto pode ir em várias lojas dependendo de onde está o cliente. Eu vou na Gabriel porque minha cliente está aqui, mas minha cliente está construindo uma casa de campo em Campinas, eu vou na loja de Campinas. Ele tinha experiências diferentes dentro, né, da mesma marca quando a gente estava falando. Então, mas era resolvido. Então, por isso que às vezes não ficava tão latente quanto a gente desenhar, colocar na mesa mesmo processo. Isso é verdade. E aí, Naomi, você passou por alguma experiência assim, um exemplo assim que você pode compartilhar? Tem um exemplo bem recente, que realmente veio das jornadas e principalmente no cruzamento das jornadas. A gente conseguiu perceber, não às vezes falado do mesmo jeito, mas que significasse a mesma coisa no final do dia. Que os vendedores, de certa maneira, estavam sendo um pouco menos treinados do que deveriam sobre o nosso produto. Porque a gente quando a gente pensa em lojas, nosso grande pensamento primeiro seria com o dono de loja, gerente de loja, e não necessariamente o vendedor que está ali na ponta oferecendo o nosso produto. Então, quando a gente fez o cruzamento do mapeamento da jornada do cliente, do pintor e do consumidor, a gente viu um gap bem grande nessa parte do vendedor que precisava de treinamento. E desde o ano passado, realmente virou uma estratégia do negócio criar treinamentos específicos para vendedor, tanto presencial como online. Tem uma trilha de ensinamento, uma trilha de acompanhamento também, porque era isso, porque a gente sabia que era importante na jornada, mas não sabia que precisava de tanto auxílio nosso também. Então, a gente tinha treinamentos para pintores, mas não tinha treinamentos para vendedores até então. Então, acho que isso foi uma sacada bem interessante que veio da jornada e está ajudando bastante para que o vendedor seja cada dia mais empoderado e conheça muito mais o nosso produto.
Isso é legal, né? Porque vocês fizeram uma coisa que não está nos books de mapeamento da jornada, cruzar as jornadas, e trouxe insights maravilhosos. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de trazer lá na Kentricus, que o meu sócio Zapata também fala, que é a gente não pode ser refém do método. A gente precisa ter o método como guia. Tá bom, vamos usar esse guia, vamos partir disso e vamos descobrindo, porque se a nossa empresa tiver algo específico que eu vou ter que adaptar, vamos adaptar. Ele tem que ser específico para cada empresa. E assim, eu queria compartilhar com vocês aqui uma história, depois eu queria que vocês também compartilhassem alguma coisa diferente que apareceu. Outro dia a gente estava fazendo um mapeamento da jornada de um cliente nosso, também com um universo super complexo, um universo de farma. E aí, em algum determinado momento, que a gente junta várias pessoas da empresa para esses bate-papos, para esses workshops, e uma hora a gente pergunta simples, gente, quem é o seu cliente? A gente ficou 2 horas e eles não se entendiam. Por quê? Porque, obviamente, tinha gente do comercial, tinha gente... E aí, quando eu falo quem é o seu cliente, obviamente, quem é o seu cliente específico, né? O detalhamento. Então, assim, mesmo para aquele cliente, eles perceberam ali naquele momento que não estava muito claro. Então, assim, a gente teve que dar um passo para trás, até ficamos mais tempo focado ali. Por quê? Porque não adianta a gente seguir com o mapeamento, sendo que não está claro quem é o cliente para eles. E aí, a partir do momento que a gente chegou num consenso de quem é o perfil de cliente que a gente estava conversando e discutindo, aí sim começamos a seguir. Né? Então, essa foi uma coisa que apareceu e surgiu no meio do mapeamento. Vocês lembram quando vocês fizeram o mapeamento de vocês, ou vocês participaram de algum processo, de algo diferente que surgiu, que vocês tiveram que adaptar, saindo um pouco, vamos dizer assim, dos parâmetros de um mapeamento normal? Vocês lembram de alguma coisa que possam compartilhar? Pode falar? Pode você, Carol. Ô, Léo, uma coisa que chama atenção, principalmente quando a gente fez não só o mapeamento, mas também cliente oculto, né? Então a gente fez cliente oculto, seja de arquiteto, seja de cliente final. Quando a gente fala de Porto Belo Shop, a primeira coisa que vem à cabeça é, puxa, é uma loja de pisos, de revestimentos, mais premium, né? Mas quando a gente foi ver de fato ali, a gente tinha cliente que não era tão premium assim, né? De outras classes, mas que quando a gente levava para dentro de casa discussões de marketing, produtos, venda, a gente sempre estereotipava, rotulava o cliente, né? Naquele cliente padrão que está comprando um apartamento de 100 metros, acima de 100 metros, né? E aí, quando a gente foi fazer o mapeamento, foi desenhar as personas, aí a gente foi pé no chão e a gente começou a ver que não era bem assim, que a gente tinha também uma gama de clientes, né? E aí acho que gerou uma boa discussão. Que às vezes, né, puxa, e aí tinha, tá, até de clientes falando isso pra gente. Puxa, meu sonho era ter uma casa Porto Belo, então eu juntei dinheiro para comprar Porto Belo. Então a gente conseguia ver outros completamente diferentes, sabe? Investidor que tem um estúdio e quer colocar um piso para não ter problemas. Então acho que a gente saiu ali, né? Conseguiu ver, como eu falei, a gente sai um pouco de pensar no cliente médio e vai ver quem é de fato o meu público. Então acho que isso abriu um pouco mais a cabeça. E aí a gente até deu nome para os clientes, né? Então, no mapeamento, quando a gente definiu as pessoas. E aí a gente fala, puxa, mas tem o cliente tal, tem um arquiteto recém-formado, que o sonho dele é conseguir trazer um cliente para dentro da Porto Belo. Então a gente conseguiu, acho que sair um pouco de sempre só falar de ações, produtos, enfim, algo de marketing só direcionado para um público mais premium e olhar para esse outro cliente que também fazia parte desse universo. E é legal a gente ter a foto, o nome da pessoa, né? Ter ela assim, porque você acaba personificando. E assim, eu até entendo que no mercado da Porto Belo, o teu agrupamento de público até menor, talvez, comparado com a da Samsung Menor. hoje, né? Assim, quem pode comprar? Exatamente. O planeta? Né? O planeta pode comprar, é isso, comprar. é isso. É um grande desafio também, né? E, Léo, só um parênteses, na Porto Belo, depois que a gente fez o mapeamento e a gente definiu as pessoas, foi muito engraçado, a gente fez um call, o presidente que chamou o call para todo mundo, e a gente falou que teríamos ali a experiência do cliente e a gente teria alguns feedbacks, que a gente iria trazer alguns clientes, né, e aí foi tudo por Teams, enfim, a gente ia trazer alguns feedbacks de clientes, que os clientes iam estar ao vivo dando algum feedback pra gente. E éramos nós ali do time de experiência, a gente pegou algumas pessoas que não eram tão conhecidas, se fazendo passar pela persona, né? Então, puxa, eu tenho 39 anos, eu sou mãe, eu sou casada. E aí você ouvia as pessoas, nossa, esse cliente é nosso cliente mesmo.
E aí depois, de fato, a gente contou que eram as nossas personas ali, a gente tentou trazer um pouco mais real para todo mundo. Sensacional, excelente ação, muito bom. E aí, Naomi, passou por alguma situação como essa? Não tão emblemática como a da Carol, que se transformaram até em personas, mas para mim o curioso foi quando a gente realmente começou a desenhar um mapeamento interno para depois a gente ir para fora e validar, foi que as pessoas não sabiam o tanto de processos que se tinha no mapeamento, tantas etapas que tinham mesmo. Então, por ser muito oscilada, a pessoa só sabia aquilo dela e quando olhava no mapa outras partes, eu falava assim, nossa, eu não tinha ideia que o nosso cliente passava por tudo isso. Eu não tinha ideia que ele fazia esse caminho. Então, porque fica muito claro, às vezes, o início e o final. Ainda mais quando a gente pensa em uma entrega de um produto. Mas todo o caminho, todo o meio, o recheio, é muito difícil as pessoas terem essa visão. Então, eu acho que foi muito curioso e eu acho que foi muito satisfatório quando as pessoas olhavam aquele olhar de nossa, é isso então? Tem tudo isso? Então, acho que foi bem legal essa parte. Mas sabe o que é interessante, Naomi? É óbvio, quando a gente faz o mapeamento, isso é normal com todas as empresas. Você tem a área que é convidada e ele conhece o pedaço dele, né? Ah, esse pedaço ele conhece 100%, mas ele não sabe o restante. Talvez essa surpresa seja um pouco com relação a isso. Mas, além disso, e eu sei porque eu participei, né, do mapeamento junto com vocês, quando a gente vai entrevistar um cliente, a gente descobre coisas, né? Por que ele vai pintar? Cara, eu vou pintar para deixar bonito? Não, de repente eu vou pintar porque a minha casa bate sol e eu preciso mudar a cor para bater menos sol, porque eu trabalho home office. Não sei. Então, assim, tem tantos motivos que a gente acaba descobrindo o universo que a gente não tem noção quando a gente fica, obviamente, só dentro de casa. Quando a gente vai conversar com o cliente, e isso faz parte do processo de um mapeamento. É entender essas particularidades que a gente não tinha, muitas vezes não tem visibilidade, ou não entende que aquilo é tão importante, e aí acaba levando para dentro e gerando uma série de oportunidades, de ações dentro da empresa, né, Naomi? Exatamente. Muito bom. E falando em projetos, o nosso último ponto aqui, antes da gente concluir nosso bate-papo, quando a gente termina o mapeamento, né, teoricamente a conclusão final que a gente espera dessa última etapa para dar continuidade são sair ali oportunidades de melhorias dentro da empresa. O que a gente chama de projetos, ou no caso projetos CX, ou projetos, enfim, de melhorias. E muitas vezes, quer dizer, na verdade isso é até mais comum, surgirem muitos projetos. Muitos assim, 50, 40, 100 projetos, né, 100 momentos de oportunidades. E aí que vem a questão que eu queria ouvir de vocês. Como é que a gente consegue, depois quando chegou nesse final, essas oportunidades, quais são os caminhos para a gente conseguir criar prioridades, definir qual projeto tem que ser primeiro? Como é que vocês sentiram isso dentro do mapeamento de vocês, que vocês passaram de experiência? Qual foi o caminho para criar essa sequência e continuidade desses projetos? Começa com você, Carol. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Naomi, então enquanto a Carol está entrando, me conta, surgiram uma série de projetos no final, 40, 50, qual que é o próximo passo para falar? Como eu vou seguir com isso? Eu acho que é importante validar nesse momento com o board mesmo, com os executivos da empresa, porque realmente tem muita coisa que saiu, que sempre vai sair, só que nem tudo vai ser prioridade. Então é uma mescla de o que está doendo mais, o que impacta mais no negócio, somado com a visão deles também, onde pode ser colocado dinheiro, tudo isso. Aí eu realmente foi preciso ter esse aval final de que era importante e eles participarem dessa decisão também. Não, e isso é importante, né, Nau? Principalmente o impacto. Se a gente conseguir pegar cada projeto, vou escolher não, né? Desenhar, ó, esse aqui vai ter impacto tanto, esse aqui vai ter impacto, pode ser financeiro ou qualquer outro tipo de critério que vocês criam ali, porque isso dá insumos para vocês conseguirem levar lá para cima e falar, ó, esses aqui são, desses 60, esses 3 são prioritários. E inclusive, se a gente conseguir ainda fazer um impacto dele direto com a satisfação do cliente, melhor ainda, né? Muito bom. E aí, Carol?
Como é que tá teu áudio? Consegue? Tá bom agora? Agora tá Muito bom? bom. Então, Tá bom, vamos lá. então me conta. A Naomi contou um pouco do qual Legal. seria, o que ela faria com todos esses projetos, né, para dar prioridade, qual seria o Uhum. critério. Na sua experiência, o que você conseguiu passar, o que você acha que seria o próximo passo com esses projetos em mãos? Claro. Eu acho que a gente avaliar, né, a famosa matriz ali de complexidade e custo é um primeiro caminho, porque também, puxa, tem uma ação super legal, mas vai demorar 1 ano, 2 anos, a complexidade é tremenda, então não é que não adianta fazer, mas vamos colocar ali, né, um pouco de timeline, então acho que isso nos ajuda. Ou algo também, aí quando a gente fala de custo, puxa, qual que é o retorno que a gente vai ter disso versus o quanto eu vou investir para que aquela ação saia do papel. Então acho que esses 2 pontos podem nos ajudar. E, obviamente, com a pitada né, da satisfação do cliente. Tudo bem, é complexo, vai custar, mas vai mexer o ponteiro da satisfação do cliente? Eu consigo reduzir reclamação, eu consigo melhorar a imagem da empresa? Então, acho que esses 3 ali nos ajudam. E também, como a gente comentou no começo, né? Eu tô fazendo esse mapeamento da jornada com um time multidisciplinar. Então, vamos também, no final, eleger prioridades, acho que em comum, porque cada um pode ter um olhar, o que é mais prioritário, o que é mais complexo, então acho que isso também ajuda. Na Gol, por exemplo, a gente fez assim, né, as ações ali prioritárias, foi um pouco discutida também com um time que ajudou nesse mapeamento da jornada. Isso é importante, porque muitas vezes a gente pode chegar com uma série de critérios e a área que está tocando o mapeamento, seja CX ou qualquer outra área, tomar algumas conclusões, né? Isso aqui vai ter um impacto maior, então esse projeto é melhor. Mas por quê? De repente você vai ver na operação e não é, né? Outras áreas vão falar, não, esse peso que você deu aqui não deveria ser esse peso, deveria ser menor ou maior, enfim. Então, sim, é importante envolver todo mundo. Eu fiz uma ação numa empresa de cimentos lá de Fortaleza e foi bem interessante, porque quando a gente chegou lá, na hora que surgiram os projetos, a gente juntou todo mundo, que eram as 15 pessoas, uma de cada área, para decidir qual era a prioridade de cada projeto e eles tinham que defender depois, falar o porquê que decidiram aquele ser o primeiro, aquele ser o segundo, justificando. E nessa parte da justificativa, o CEO estava lá, ouvindo tudo. Então isso foi muito legal, também queria ainda essa importância a todo o processo, né? Muito bom, Naomi, Carol, a gente está chegando ao fim de mais um Index Talks e eu queria agradecer do fundo do meu coração imensamente a Naomi e a Carol pelas reflexões, pelas dicas e exemplos reais que vocês trouxeram a todo momento, que mostram como é possível, sim, sair de um mapa simples e gerar realmente resultados tangíveis em CX e para toda a companhia. E também queria agradecer a Index por promover esse tipo de debate com a nossa comunidade, que gera um conhecimento riquíssimo para todo mundo, né? Bom, meninas, antes da gente finalizar, Naomi e Carol, queria que você desse uma mensagem, um insight final aqui. Agora quero começar com a Naomi, por favor, Naomi, uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente. Léo, acho que quando a gente trabalha aqui em CX e a gente pensa em mapeamento, acho que é bastante importante a gente não desanimar no meio do caminho. Porque acho que em momentos vai parecer que a gente está numa rua sem saída, que a gente não está sendo escutado, mas tá. Então, vamos manter o coração tranquilo, a confiança no que a gente está fazendo, porque no final vai trazer resultado, sim, e tem que ser resiliente. Eu acho que é talvez a melhor finalização que eu possa fazer aqui hoje é agradecer você, Léo, e a Carol também por esse bate-papo. Obrigado, Naomi. Carol? Acho que a primeira coisa é a gente ter em mente, né? E aí também conseguir propagar isso, que o mapeamento da jornada, ele nada mais é do que a gente contar uma história, né? Uma história de como o cliente se relaciona com a marca. Então, acho que isso dá uma forma, né? A gente consegue empacotar de uma forma diferente, como a gente falou muito aqui, de tentar trazer todo mundo para o mesmo jogo, para esse desenho. Então é isso, mapeamento nada mais é do que a gente está contando uma história de como o cliente se comporta com a nossa marca, como que é o trajeto dele, né, nessa aquisição de produto ou de serviço. Acho que isso é o primeiro passo. Ter uma comunicação e um bom relacionamento vai fazer diferença, né, na hora do mapeamento, não tem jeito. Se é que não dá para ser soberano, nem apontar dedos, então isso também vai ajudar. E no fim, né, no fim de tudo isso, o mapeamento da jornada não é só para melhorar a área de experiência do cliente, é para melhorar
venda para melhorar, para evitar que o cliente nos deixe, então, né, melhorar a retenção, melhorar ações de marketing também, para que as ações de marketing sejam mais assertivas. Então, acho que a forma como nós, enquanto ali, né, embaixadores de CX, conseguimos disseminar esse propósito do mapeamento, a importância do mapeamento vai fazer diferença também para que o engajamento da companhia venha como um todo. E agradecer também, né, passa muito rápido, né, agradecer a Naomi, que também te acompanha, o Léo e a própria Index como você bem falou, né, muito bom a gente ter bate-papos como esse, principalmente para quem está ali do outro lado, está começando, não sabe por onde ir, é legal ter pelo menos um ponto de partida ali. Mais do que isso, né? Eu tenho certeza que quem viu esse bate-papo aqui nosso já está começando a fazer mapeamento, já escolheu as pessoas, já está começando e entendeu a importância disso. Carol e Naomi, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, gente. Então, agora, para a gente finalizar, se você quer transformar a jornada do seu cliente em estratégias reais, conheça as soluções da Index para ouvir, agir e evoluir com base de dados para ajudar você em todo o seu processo de centralidade no cliente. Bom, eu quero agradecer, eu, Leonardo, finalizo aqui agradecendo por nos acompanhar e até o próximo episódio do mais um Index Talks. Obrigado, gente!